todos los diálogos abiertos que hemos hecho últimamente. Es una sesión híbrida junto con una conferencia que estamos realizando aquí en la Universidad de Itagüí, la International Conference in Sustainability, Innovation and Society. Hoy tenemos el placer de presentar a tres investigadores. El primero va a ser Gabriela Almeida Marcón, seguido de Leandro Gómez, y finalmente Cristian va a ser la persona que va a presentar Como Gabriela tiene 2 trabajos, puede ser que presente al final el último. ¿Te parece, Gabriela? Sí. ¿Listo? Entonces voy a pasar voy a comenzar a dar inicio de la presentación de Gabriela. Esta, un minuto, por favor. Aquí. ¿Todos están viendo la pantalla? So, okay. This one is the second one, Diego, and but anyway, if you want, I can present this one first. Perfect. Good afternoon, everyone. If you prefer, I can speak Portuguese, or we go in English. Gabi, if you feel comfortable, if you feel in Portuguese, no worries. Ok. Então, both papers are from my doctoral thesis, and this one that is in the background is the last one, and there is the other one, Understanding Brazilian Energy Transitions, History and Outlook, is that the one that came first. It started as a will to understand a bit better about Brazilian energy transitions, and especially the idea was to understand how actors involved in the process could influence in the ways, the pathways of transition. So I'll start presenting this one. This is the last paper, and the research question is, how does the relationship between among actors can influence the directions of Brazilian energy transitions? The aim is to analyze the relationship among actors, their controversies, and how it interferes within the energy transitions pathways regarding electricity in Brazil, because Brazilian power grid is so much more than electricity, and this electricity was one of the limitations of the thesis. Okay, as for a theoretical background, we try to do an approach of different theories. Let me put that in Portuguese. A articulação teórica veio da ideia de combinar a teoria das partes interessadas, a noção das partes interessadas, com a noção de atores. Quando a gente fala de um sistema sociotécnico, a gente tem as pessoas, os seres humanos, interagindo com a tecnologia e sistemas não humanos. Então, por um lado, do ponto de vista da noção das partes interessadas, a gente tem a negociação de interesses. Interesses são próprios das relações entre pessoas, né? E a ideia é facilitar a compreensão da gestão das partes interessadas. A teoria dos stakeholders traz princípios
de governança, traz questões do ponto de vista da gestão de pessoas ou de coletivos de pessoas, que são as organizações. Ela é uma teoria do campo da ciência social aplicada, da administração, e ela traz fundamentalmente que uma parte interessada pode ostentar atributos como poder, legitimidade, fama, grandeza, né? E aí nós temos categorias de stakeholders a partir desses atributos. Stakeholders primários, que exerceriam maior influência num determinado contexto, e stakeholders secundários, né? A gente usa muito o Freeman e usa também Mitch, Egon e Wood. Do ponto de vista da teoria do ator-rede, né, Actor Network Theory, a gente tem uma teoria método e a gente não tem a noção de partes interessadas, mas temos a noção de atores. Ela não é receptiva a explicações sociais, ela traz a noção de controvérsias, de redes heterogêneas de atores, sejam eles humanos ou não, os artefatos, os objetos, nessa teoria também podem exercer agência. Ela vem de uma área interdisciplinar, ela é mais da sociologia, e ela tem ali como cerne, de forma muito, muito reducionista, muito resumida, a ideia de que a rede, não um ator em si, mas a rede pode gerar poder, legitimidade, fama, grandeza. Então, não é um atributo de alguém, mas essas características são frutos de uma relação, né? Então, não existe uma categorização prévia de atores, essa categorização, ela surge dentro de uma rede. E o porquê de relacionar essas teorias é buscar entender que interesses prevalecem, né? Como que os caminhos se desenham a partir das associações de atores. Aí, ainda falando vou passar para o método, que a gente tem pouco tempo, né? Nós fizemos nesse artigo uma triangulação de dados, documentos e entrevistas. Então, fomos para campo e selecionamos 20 webinars dos anos 2000 e 2021, tratando sobre a transição energética brasileira. Nesses webinars, eles eram da Fundação Getúlio Vargas e da EPBR, né? São instituições que estudam o tema e trouxeram especialistas para debater. Então, fizemos um estudo desses webinars, das entrevistas ali contidas, e uma análise de conteúdo deles. E depois foram feitas entrevistas, pode passar o slide, Diego, com diferentes atores. Essas categorias de atores, elas vieram do primeiro artigo, que antecedeu a esse, né, numa tentativa de categorizar atores. Então, representantes da sociedade civil, representantes do setor elétrico, representantes que a gente chamou de não setoriais, que eles são da área da energia, mas não necessariamente do setor elétrico, e agentes institucionais. Principalmente no Brasil, como a gente tem ainda um sistema bastante centralizado e regulado, então nós temos as agências reguladoras, temos o Operador Nacional do Sistema, e a gente conseguiu entrevistar representantes de todas as categorias que foram mapeadas no artigo anterior. Pode passar. Anterior. Pois é, aqui infelizmente o slide ficou ruim, não dá para ver muito bem, né? Mas o que nós conseguimos verificar nessas entrevistas com relação aos caminhos de transição? A gente percebeu que sim, as decisões que vão sendo tomadas, né, os caminhos que vão sendo escolhidos como melhores ou piores, né? O que seria melhor para gerar eficiência energética, como garantir a segurança do sistema, qual que é o melhor desenho de mercado, né? Questão de lacunas regulatórias, o que precisa ser regulado, o que não precisa. Nós percebemos que sim,
Essas relações entre os atores, elas interferem muito nos caminhos que vão ser tomados. Existem assimetria nessas relações entre os atores, né? E existem diversas controvérsias ali de ordem socioambiental, técnica, jurídica e o que a gente chamou de negocial, que interfere em questões econômicas e questões contratuais, enfim. E aí, fazendo uma análise no Atlas TI, jogando o conteúdo dessas controvérsias para dentro do sistema e fazendo uma análise, nós percebemos uma densidade muito grande das controvérsias jurídicas e negociais. Então, muitas vezes a gente fala que a transição para a sustentabilidade, ela tem um caráter ambiental muito forte, um caráter social muito forte, ou que o entrave seria técnico, né, para gerar uma sustentabilidade. Na realidade, com relação à transição brasileira, o que a gente conseguiu mapear é que questões de regulamentação, questões jurídicas, legais e questões econômicas, questões contratuais, acabam preponderando e acabam sendo até mais relevantes do ponto de vista da direção de um caminho do que as questões socioambientais e tecnológicas propriamente ditas. Então, concluindo, seria, né, nesse sentido de que, a partir da análise das diversas controvérsias de campo, a gente identifica pontos de vista diferentes, né, sobre qual seria o melhor caminho para se chegar ao ideal, né? A gente fala muito em descarbonização e atores diferentes têm uma ideia diferente de como isso deveria ser feito, e quando a gente descreve as controvérsias observadas, a gente percebe que a teoria da torre-rede, ela é uma teoria que nos permite fazer esse mapeamento para desvendar a realidade, né? É uma teoria, método de pesquisa mesmo, ela guia os nossos passos, e a transição energética brasileira, ela é muito mais sobre novos modelos de negócio, redesenho de mercado, sobre o novo papel da distribuição, o novo papel das associações setoriais, do que propriamente da descarbonização em si. Ela tem um caráter de descarbonização, mas ela é mais voltada à justiça energética, a novos modelos de negócio, do que propriamente a descarbonização. É por isso que alguns artigos falam que o Brasil não tem uma transição como tem a Europa, por exemplo, que é forte na descarbonização. Na realidade, o Brasil tem sim uma transição, porque o sistema está mudando e o Brasil também assumiu compromissos internacionais de descarbonizar, né, busca a neutralidade do ponto de vista do carbono, busca a complementaridade das fontes, a inovação tecnológica, mas ele tem um desafio muito grande na parte da incorporação de novos modelos de negócio, do ponto de vista da regulação também, e um desafio grande também de promover segurança jurídica para que os atores econômicos façam seus investimentos, né? Um desafio em termos de tributação, em termos de políticas públicas, para que esses investimentos na mudança sejam realizados. Ok. Fechou, Gaby. Fechou. Perfecto. Obrigada, Diego. No, de nada. Entonces, voy a pasar la palabra para Leandro, que está aquí. Leandro sí va a compartiros. Nosotros, a final de la sesión, van a hacer la sesión de preguntas, ¿ok? Sí. ¿Quieres compartir tu pantalla, Leandro? Sí. Leandro, quando faltar 1 minuto para a tua apresentação, eu vou levantar a inscrição amarela. Quando eu levantar o vermelho, o tema acabou, tá bom? Perfeito. Fechar aí para poder tirar a microfonia. Obrigado. Max, no te estoy escuchando acá. Gaby, ¿estás escuchando a Leandro? ¿Puedes hablar, Leandro? Oi. Sim. Perfecto. Vamos escutar. Sí. La presentación no la has colocado, ¿no? Sim. Sim. Ah, tá aqui. Sim. Acho que dá para me ver, né? Perfecto. Oi, pessoal. Bom dia. Good morning, everyone. Buenos dias, todos.
Eu vou fazer a minha apresentação em português. É o artigo que eu tenho para poder apresentar em português. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui no ICSES. É uma oportunidade muito importante para a gente do Sul Global, da América Latina, para poder fazer uma nova discussão sobre o que é transições, sobre o que são inovações, muito a partir da nossa perspectiva, né, latino-americana, o que em alguns momentos converge, em alguns momentos diverge bastante da tradição europeia, da tradição estadunidense. Bom, o título do meu estudo que está em andamento é Transição Energética Internacional, um nem tão novo objeto, mas com desafios conceituais e atuais para as relações internacionais. Então, rapidamente, esse é um artigo que está sendo construído a partir de 6 mãos, né? As minhas duas, as das professoras Matilde e da professora Chiara. E eu sou originalmente das relações internacionais, da política internacional, da economia internacional, e lido agora com transições energéticas, lido também com a questão de dados, porque inteligência artificial, tudo isso passou a ser um assunto extremamente importante hoje em dia. Então, para começar, né, explicando rapidamente como é que funciona a disciplina de RI, muito rápido mesmo. É uma disciplina originalmente organicamente interdisciplinar. Ela acabou aglutinando conhecimentos e competências das ciências sociais aplicadas, da economia, da antropologia, história, geografia, administração. Nós temos muitas competências semelhantes, mas com o passar do tempo, a gente foi tomando maturidade, foi evoluindo enquanto disciplina, foi tomando responsabilidade no mundo de lidar, às vezes, com guerras, destruições, catástrofes climáticas, migrações e tudo mais. Um dos grandes representativos é o organograma da ONU, né, porque a ONU em si não existe. A gente tem o organograma da ONU, né, com todos os órgãos que são envolvidos, com todas as decisões que são feitas pelos órgãos e que acabam refletindo nos países. A ONU em si, ela tem o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral e o Secretariado. Basicamente, seriam esses 3. Né? Os demais são o Conselho Econômico. E os demais são órgãos que tratam de assuntos específicos, orientados, regionais, tópicos que porventura venham a existir. Então, não existe ONU para a gente, existem determinadas organizações internacionais que tratam de assuntos específicos. Né? Mas dentro de todo esse organograma, a gente nunca teve aí uma organização que tratasse sobre ciência, inovação e tecnologia desde o princípio, ou com a profundidade, por exemplo, que o Conselho de Segurança tem, ou que uma Assembleia Geral tem, ou até mesmo que nos últimos tempos a gente via uma OMS tem. É como se as decisões sobre dados e sobre ciência, inovação e tecnologia fossem todas relegadas aos Estados mesmo e se virem aí, mesmo hoje com toda a proliferação de dados que a gente está observando. E a agenda de pesquisa das RI ela acabou ficando sem a presença de assuntos que são relevantes hoje em dia para a gente viver. Né? Eu estava brincando isso com o pessoal aqui na conferência, que a gente tinha o mundo vivendo ali, veio a pandemia, 2 anos de alguma coisa, suspensão de tudo, né? Alguma coisa acontecendo, tudo dentro de casa, e depois veio a inteligência artificial. E a gente está vivendo em torno da inteligência artificial sem saber muito bem o que é, quais são os impactos disso, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista das nossas relações, do ponto de vista econômico, a gente está simplesmente achando que inteligência artificial é o ChatGPT ou Gemini. Inteligência artificial existe desde a década de 70, né, quando a gente começou a pensar os computadores. E isso não faz parte, sendo desde a década de 70, tal qual é o choque do petróleo, isso não faz parte da discussão das relações internacionais. Então, eu gosto sempre de usar essa citação aqui da Mayer, que é o âmbito de interesse acadêmico das RI não corresponde à proeminência da ciência e da tecnologia, nem o grau de curiosidade que suscitam fora dos círculos das RI. Então, dentro das RI, a gente não liga para isso. Isso é um assunto secundário. E aí, parafraseando alguns colegas de trabalho, dentro das RI, a gente não gosta de trabalhar com assuntos assim, por exemplo, alimentação, água e energia, a gente não gosta muito de trabalhar não, porque dá muito problema. A gente gosta de trabalhar com migração, a gente gosta de trabalhar com desenvolvimento, com guerra, aí sim, mas água, energia
e comida a gente deixa para o pessoal especializado nisso. O que criou um problema muito grande, né? Rapidamente passando, essa aqui é uma ordem das teorias, né? Uma ordem não, mas a gente tem aqui algumas lógicas aqui de criação das teorias de relações internacionais. Dentro da política internacional, a gente estuda moralidade, guerra, justiça, depois nós tivemos as teorias mais sistêmicas, e aí foram mais ou menos ali na década de 50, 70, enfim, vão ter diversas discussões sobre isso. As teorias mais societárias, que vêm na década de 80, 90 em diante, quando a gente tem uma eclosão de comunidades e sociedades internacionais, né, como, por exemplo, o Mercosul, como, por exemplo, a União Europeia, a ASEAN e outras demais. E nós chegamos atualmente nas teorias mais contemporâneas, que são essas teorias mais pós-modernas, que tratam de raça, gênero, hierarquia, colonialismo, neocolonialismo, extrativismo, exploração, exploitation e assim por diante. Nenhuma delas trata sobre mudanças sociotécnicas, nenhuma delas trata dos ambientes sociotécnicos das tecnologias. Todas elas estão preocupadas geralmente com balança de poder e agência e estrutura. É basicamente a discussão de todas elas. E daí, é possível perceber que ao longo da história nós tivemos aí uma evolução muito grande no que diz respeito ao ciclo de inovação em política internacional e os efeitos disso nas transições sociotécnicas. Né? Aí a gente pega desde o século XVIII até chegar no século XXI, a gente poderia começar lá do XVII, mas nós temos evoluções, assim, por exemplo, revoluções industriais, que auxiliaram muito na forma como nós lidávamos com o meio ambiente. A gente já começa aí a fazer as emissões, né? Como se antes não existia sim, mas a gente já tem um boom de emissões de gases de efeito estufa nessa época. A energia passa a fazer parte da forma como nós entendemos a nossa vida. Daí nós temos a invenção da lâmpada, temos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com os motores a combustão, as mudanças químicas, petroquímicas, e vamos evoluindo com a corrida espacial e a mudança como nós entendemos que nós vamos usar a energia para além, obviamente, de acender uma luzinha, mas sim também passamos a enviar foguetes para o espaço. Daí nós entramos na era da digitalização, na década de 90, né, com o setor de transportes, aí todo mundo passou a ter muito carro, o computador entrou na casa das pessoas, e finalmente nós chegamos para a parte das redes sociais, e hoje nós estamos vivendo a onda das tecnologias limpas. Nós tivemos a COP, que trouxe para a gente, então, as COPs temos 28, mas conferências sobre clima temos mais de 40, tá, ao longo da história. E a pergunta principal desse trabalho é como abordar transições energéticas a partir da cooperação internacional para o campo das RI. Temos esse objetivo grandão aí, mas o que nós estamos focando agora? Na identificar elementos que expliquem a mudança de padrão das políticas de transição energética. É o primeiro objetivo específico. Como? A partir do levantamento e revisão de estudos já publicados na área que apresentam tanto casos de transição na Europa, onde a gente tem mais exemplos, transições de baixo carbono, transições energéticas e transições sustentáveis. Isso tudo foi feito a partir de algumas linhas de programação, de consulta, que eu fiz no Parsifal, usando a ferramenta Parsifal para poder fazer essas pesquisas na Scopus e na Web of Science. Cooperação internacional, então, rapidamente, nós temos diversas possibilidades de abordar contexto internacional, a partir da cooperação técnica, a partir da produção colaborativa de conhecimento, a partir do comércio internacional, do financiamento internacional, dos acordos internacionais, participação em conferências internacionais ou de relatórios e na avaliação das políticas que estão sendo desenvolvidas nos países a partir dos relatórios que são lançados pelas agências como PNUD, IEA, IPCC, a IEA, a IRENA e assim por diante. Então, a gente consegue pensar a transição energética do ponto de vista internacional também a partir da cooperação internacional. E aí, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer, não tem nada escrito, é importante que seja dito, não tem nada escrito porque é um processo constante, né, de discussão. Nós conseguimos estabelecer aqui 4 ondas. A primeira onda é uma onda mais regional de vizinhança da Alemanha. Lá nós temos no século XX, na década de 50 à década de 80. Depois nós temos a segunda onda,
Eu tenho 1 minuto? É 1 minuto? Ótimo. Depois nós tivemos as outras ondas e, finalmente, chegando na 4ª onda, nós estamos vivendo ela, que é de 2015 a 2024, muito por conta do Acordo de Paris, muito por conta do que a gente chama de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é o que joga o jogo da política internacional e o jogo das mudanças climáticas e o jogo do regime internacional de mudanças climáticas num outro patamar que não somente aquele de o meio ambiente temos que salvar. Agora a gente tem a China produzindo pesado energia, consumindo pesado energia e não contribuindo da forma como deveria contribuir, porque ela faz parte do que a gente chama de anexo 2 do Acordo de Paris e não do anexo 1, que seriam os países ricos com boa competência para poder desenvolver. Os próximos passos para esse trabalho é o objetivo 2, que é conceituar a transição energética internacional a partir de conceitos das disciplinas de cooperação e transição sustentável, e a nossa proposta é um pouco mais teórica também, mas é fazer um levantamento das teorias de cooperação que tenham como pano de fundo a cooperação técnica e orientadas pelos fatores de Mission Oriented Innovation Policy, da Mariana Mazzucato, que é uma teoria que hoje em dia é muito vista pela Mariana Mazzucato, mas existe há mais de 70 anos. Global Innovation Policy, que é um framework, uma forma de análise desenvolvida pelo Beans e pelo Trufa, e Just Energy, que é uma nova forma de se pensar a transição energética a partir de conceitos próprios dos países em desenvolvimento, né, dos países que não têm tanta performance econômica. Daí teria uma fundamentação teórica que eu poderia explicar, mas é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Perfecto. Puedes colocar el micrófono. Ahora, Cristian. Cristian, ¿quieres presentar, compartir los slides o quieres que yo te ayude? Sí, los comparto yo si no te importa, Caramba. como sea mejor para todos ustedes. Como Yo creería queráis. que mejor que tú los compartas, ¿vale? Ok. Entonces, Antes de compartir, solo agradecer la invitación. Gracias, Diego. Es un placer estar con todos ustedes. Es una pena que no pueda estar aquí con ustedes. El año que viene a ver si podemos coincidir en otra parte del mundo. sí, claro que sí. Sí, mi presentación la voy a hacer en inglés, pero las discusiones pueden ser en español. Também eu falo português também um pouquinho, então podemos falar português, não tem problema, mas a pesquisa foi feita em inglês, então eu vou falar em inglês, tá? Sin problema. Ok. Vamos lá. A ver, comparto aqui. Y ahora, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, puedes colocarla en modo tela llena. ¿Hizo? Perfecto. Está muy Perfecto. bien. Perfecto, comienzo. All right, let's switch to English now. So basically, this is just a work in progress. We'll share some preliminary insights of the ongoing work that me and my colleague Paola we are conducting. We're based now in Switzerland, so greetings from Switzerland. And basically the work is on the acceptance dynamics of industry reorientations in carbon-intensive regions, and we take a specific socio-technical perspective in order to elucidate novel insights that might not have been found in other literatures, in other studies, all right? It's not working. All right, so just to give you a bit of context, we focus on coal transitions. There's a global consensus that we need to transition away from coal consumption in order to remain within a global warming threshold that makes for a habitable planet. There's a lot of consensus and global agreement of a drastic decrease on coal consumption. However, we're actually going on the opposite direction. In 2022, we reached a new record peak high of coal consumption, the highest level ever. And preliminary data from 2023 increases that level of consumption. So we are not only not phasing out coal, but we are still continuing our consumption habits and locking mechanisms that make us very dependent on coal still today.
So the pace of decline needs to accelerate it at an unprecedented speed. There's no historic precedent on the pace of change that entails a drastic decrease in coal consumption globally. Just to give you some figures, from now until 2030, in just 7 years, we need to reduce coal consumption 44%. And from that point onwards to mid-century, we need almost 85% reduction. So in 27 years, we need a 90% reduction, which is, of course, crazy, considering our historic consumption patterns of coal use. And at the same time, you see here on the right-hand side, the difference between the stated phase out of Paris Agreement related obligations and the targeted phase out by 2040, and this results in an abatement gap of more than 4 terawatt hours. So we're nowhere near the promises that drastic acceleration of decline need to unfold in order to reach climate stability. Yeah. So our argument here is basically twofold. Once here, just to illustrate the argument, we have a situation where the pace of the transition is relatively stable, is very low. There's limited change, if any. There's not a lot of transition ongoing, and therefore it's not disruptive. Local stakeholders, policymakers, energy consumption do not feel the effects of a transition because maybe it doesn't exist or it's a very slow pace. So the disruption is stable. And of course, the acceptance of the wider population and key stakeholders for a process of change is basically stable as well. We don't see much change, right? However, that's not desirable. That entails a very slow process of change when in fact what we need is acceleration, higher speed of change, right? So when we accelerate the speed of change, yes, the transition picks up, the pace of change accelerates, but of course one would expect that the disruptiveness of that change also is in line with increasingly accelerated processes of diffusion and decline. And of course, with increased acceleration, you would expect a drastic decrease in the acceptance, both at the local level, regional, national level of the local population and key stakeholders and policymakers and whatnot. So we might have a long transition precisely because lack of acceptance slows down an initial acceleration in the pace of the transition. So that is also not a solution. What we propose instead is to shift the focus on the pace of change and focus on acceptance as the key enabler to maintain disruption at an acceptable level, and by doing so, accelerate the pace of change. In other words, by fostering acceptance, we're not only ensuring that a transition will be just, equitable, fairly distributed, but we will ensure that it accelerates at a speed consistent with increasingly stringent climate and energy targets. That is our main core argument. So yeah, it's a main core argument that I outlined here. So fostering the acceptance and ensuing reorientation of different actor groups towards the diffusion of renewable energies and away from coal is contingent upon two key stakeholders. One, obtaining the endorsement of incumbent companies whose extractive industries are actually being phased out and who we will expect active resistance on that front, but also to secure the support of the communities that will in some way or another be affected by the phase out of these activities. If we fail to focus on these two actor groups and foster acceptance in those actor groups, then what we might find ourselves into is on a retrieval, on a backlash of very climate ambitious policies, but that are perceived as being very expensive, very disruptive, and very societally regressive policies, and therefore slow transition processes might unfold, or even completely go into a halt. That is not a desirable solution. So the main key aim is that just and fast transitions will need at some point to strike a delicate balance between disruptiveness and acceptance at the same time. And of course, the question then is,
how can transition planning efforts foster the acceptance of different actor groups with different interests in carbon-dependent regions in order to expedite the pace of change of transition processes. So in other words, going from model A to model B, how do we go about doing this? First, we kind of ground our analysis on on a socio-technical perspective of system change. We mobilize the sustainability transitions literature and specifically focus on the research stream of actor and industry reorientations. And the way we understand reorientation is here a brief definition: changes, substantial changes of an actor's views, perceptions, attitudes, etc., away from coal or from the existing system and towards the alternative, more sustainable innovation system or regime. However, the question methodologically is like, how can we empirically examine reorientation and how do we trace changes on the depth of reorientations from different actor groups along different stages of a transition process? The way we propose to do that is precisely by focusing in on what we call the acceptance position of different actor groups. By tracing and longitudinally mapping the positions of the acceptance positions of actor groups, we are able to capture the depth of the reorientation away from or towards sustainability. So there's two core axioms here. On the one hand side, the greater the acceptance, the deeper the depth of reorientation. The lower the acceptance, the further the extent of actor inertia. So you can see here how we can operationalize this by positioning different actor groups along this acceptance continuum and tracing changes on their level of support, rejection, or acceptance position, right? Methodologically, very brief, our study is based on two things. One, a systematic review of academic and grade literatures. This is just a map showcasing the number of publications according to the country where the author is affiliated. And second, we complement this literature review with empirical field research in South Africa and Colombia. These are two global South countries which are fairly dependent on either coal exports or domestic coal consumption or both, and therefore they make for good case study countries. The way we approach this is we do a top-down deductive coding approach based on the predefined acceptance positions of the heuristic framework, and we use this to map longitudinally changes over the acceptance positions of different actor groups along different transition stages. These are just some preliminary results. You can see here in the graph below how different actor groups shift their acceptance positions according to the stage at which both diffusion and decline processes unfold in any given region, coal-dependent or carbon-dependent region, right? I will not go into detail on these positions because I don't have time, but basically a key driving factor that we found is the distributive fairness seems to play a very prominent role in determining to what extent local stakeholders will tend to accept, be indifferent, or outwardly reject transition plans in a way. Brief discussion really quick, going back to the heuristic framework. Basically, depending on where the acceptance position of an actor is, then we might want to target, got it, okay, I'm finishing. We might want to target different strategies to endorse their acceptance. So what we have seen is that both case study countries, both governments in this case study countries, have missed a critical opportunity. They have focused a lot on people who are very active rejectors and resistance of change by just basically compensating them. And instead, they have tended to ignore people who already have a predisposition to accept and even support the transition, instead of mobilizing, socializing them in order to aggregate efforts to convince those that are not entirely sure. You will never be able to convince anyone. Those who have a natural or ideological tendency to reject, processes of change might not even be worth investing efforts in convincing them. You will never be able to convince them. So the target focus might be on those actor groups which disagree, have some concern and reluctance, but they don't outwardly reject
processes of change. And again, this is just reinstating the main argument here. I will not go into a lot of detail. I don't have time here, but our main takeaway is that acceptance processes entail two types of processes: decline and diffusion, decline of legacy technologies, in our case is coal, and the diffusion of renewable and or environmental or clean energy innovations. And we propose to approach these processes of change by suggesting different specific target measures and policy planning efforts targeted not only according to the actor group, but also according to what stage in the diffusion process and the decline process of this broader transition we find ourselves into. I will not go a lot into detail. Sorry, I'm a bit over time, but basically that was it from our end. Thank you. Thank you, Christian. And the last presentation, Gaby. Gaby, ¿quieres que yo te... Hi. ¿Quieres que te coloque la presentación o tú? Yes, please. Voy a colocar. No hay problema. First of all, I'd like to thank you, Diego. Thank you, Univali and ICSIS, for the opportunity, which I ended up forgetting to do before. And I take the opportunity to praise Christian for the presentation. We started developing our paper on actors and transitions in 2019. And your concerns seem to be very aligned with ours. The way you guys managed to explain, I believe it's even more organized than I could elaborate. And now I'm asking for Diego's help to improve the paper. So we hope to publish our conclusions. And well, I believe it ended up being very difficult when reluctant actors are the decisive ones in a centralized system. So congratulations for your work and thank you for sharing. Now, okay. Let's go, Gaby. This is. Can you hear me? Perfecto. Okay. So I will present in English and Portuguese, okay? Because I was planning to present in Portuguese, but the paper was written in English. So now this paper was our first idea, because to know which groups of actors we should approach, we had first to identify what were the most relevant groups, if I can say that way. So the idea of this paper, Understanding the Brazilian Energy Transition, History and Outlooks, was to explore the environment, the context of Brazilian transitions, and highlight the actors that were involved in the transition process for Brazilian energy sustainability transition in the electricity sector. So the research question is, which actors play fundamental roles in promoting the energy transition process in Brazil? And the aim was to provide an overview of the actors in the Brazilian energy sector through historical and contextual analysis. Our greatest contribution, I believe, is a detailed historical description of the sector that allows us to infer the existence of a Brazilian transition process of its own. We had some resistance at first, especially with a few professors in the field, because they said this paper was too deep in the context, too descriptive, and it didn't bring something new. It is a case study
we explored the documents in order to filter the actors, the main actors, so that we could go further in our research. So now for publication, I believe an idea is to meet these two papers so that we can really handle a very good contribution. Então, regarding theoretical framework, stakeholders are individuals or groups that potentially affect and are affected by organizational or institutional goals. We can identify a descriptive, an instrumental, and normative perspective of stakeholders. The definition of an actor in the light of actor network theory, on the other hand, is a source of action, regardless if the action is human or if the status is of a technological artifact. So, and then we have the multi-level perspective, which was brought into this paper so that we could study the context. We could analyze the whole of the actors and accommodate their perspectives in the multi-level perspective. Então, no estudo de caso, primeiro foi a fase de coleta de dados, né? Data gathering, nós focamos em documentos, livros sobre o setor, relatórios do setor. Então, estruturamos esses dados, refinamos esses dados e passamos para analisar e discutir os dados. E, finalmente, reportar aqueles dados que foram analisados. Uma síntese histórica, né? Desde a chegada da eletricidade no Brasil, nós conseguimos fazer esse levantamento por documentos. Nós tínhamos no início um monopólio privado. A partir da década de 30 até 45, houve a presença do Estado no setor, né, mas ainda não era um monopólio estatal. Depois o Estado passa a ser um indutor do setor, e aí na década de 60 veio o modelo do monopólio estatal. Então, na década de 80, houve uma crise institucional, e então o modelo híbrido no setor elétrico, né, parte estatal e parte privada, e o Estado veio, mais recentemente, como um ente regulador, um agente institucional regulador e gestor do setor. Mas as empresas passaram a ter mais liberdade aí no setor. Podemos passar. Bom, estudando o contexto, nós identificamos algumas políticas, né? E as políticas, elas são caminhos, de certa forma, né? A transição energética passa pelo desenvolvimento de uma política pública. Algumas políticas podem ser influenciadas pelo desenho predominante no sistema, e outras, elas são gestadas justamente para que tenhamos novos modelos. Dentro desse contexto, nós conseguimos identificar e categorizar alguns atores, tentando colocar ali dentro da perspectiva multinível, fazer essa análise do nosso regime dentro da perspectiva multinível. A gente verifica que a gente teria um design de setor emergente, né? E nesse design emergente a gente tem o nicho de inovação tecnológica, uma economia colaborativa, novas legislações, o modelo de energia distribuída, assim, as pequenas gerações. E no design dominante é que nós temos mais fortemente
os atores institucionais, o setor e a indústria hidrelétrica, né, e a termoelétrica, que era a dobradinha hidrotérmica, que é responsável pela maior parte da produção energética do país, e tentando colocar, aí e temos o governo dentro do design dominante também, influenciando fortemente toda a política, todo o modelo de negócio. E numa visão da paisagem sociotécnica, a gente tem questões externas que intervêm no sistema, né? São os acordos internacionais, né? Os estudos sobre as mudanças climáticas, as entidades não governamentais que fazem pressão para que mudanças aconteçam no nosso sistema, e redes internacionais de diplomacia e tudo mais, que fazem com que as nossas legislações devam ser alteradas. Então, temos também esses atores. Tentando categorizar para que a gente pudesse aprofundar e realizar entrevistas com esses atores numa pesquisa futura, em síntese, nós encontramos agentes institucionais, dentre os quais nós colocamos o governo e as agências governamentais. Nós temos ali também a sociedade civil e os agentes setoriais, né? A academia, com os estudos, e as ONGs também, nós classificamos como atores relevantes nesse processo, e atores do sistema tecnológico e ambiental, dentre os quais temos empreendedores na área das novas tecnologias, startups e tecnologias inovativas. No Brasil, a gente percebe que a transição energética, especialmente no setor elétrico, que foi o que a gente analisou, ela está, sim, linkada à descarbonização, mas, num plano de fundo maior, ela vem atrelada a mudanças de longo prazo nos modelos de negócio e no novo mercado, né? O nosso ponto de vista, ele não é exaustivo sobre o tema, até porque ele foi focalizado num setor em específico. Uma grande contribuição é perceber que, por exemplo, a infraestrutura, a nossa capacidade instalada, a artefatos não humanos, que já fazem parte do sistema, eles também são pesados, eles também têm um peso nas decisões que se tomam. Então, a gente pode afirmar que atores tecnológicos não humanos, eles são capazes de exercer agência nos rumos dessa transição. E os níveis empíricos não necessariamente se relacionam com os níveis analíticos da perspectiva multinível. Muitas vezes, a gente percebe a gente tem dificuldade de categorizar atores dentro dessa perspectiva. E o analista, ele deve distinguir, então, o nível empírico do objeto de análise e, posteriormente, tentar operacionalizar dentro da perspectiva multinível. Para estudos futuros, recomendamos aí uma abordagem qualitativa da perspectiva dos atores-chave, para identificar como que os seus interesses eles podem interferir nos caminhos de transição para um sistema energético mais sustentável, que foi o que a gente tentou fazer no segundo artigo que eu apresentei e acabei apresentando primeiro. Acho que, Diego, não sei se já ultrapassei os minutos, mas eu tentei ser mais rápido possível. No tem problema, ya finalizamos acá. Creo que se pasase como un minuto. Entonces, voy a cambiar mi cámara para que me vean las caras. Disculpen ahí. Si quieren encender sus cámaras, tienen algunas preguntas aquí ¿Tienen algunas preguntas para los investigadores? Sí, yo tengo una pregunta para Cristian, en especial. Cristian, ¿me escucha bien? Sí, sí. Sí, muy bien. Cristian,
Tu investigación me pareció muy interesante. Yo creo que el framework que utilizaste para entender el paso de mudanza, así, en la perspectiva de los actores es muy interesante. Y me gusta ver así esta cuestión de la justicia como un factor de aceptación de la transición. Lo que me pasó así a ver cómo estás comprendiendo la transición por la visión de los actores es si has pensado, si tienes alguna idea así en utilizando esta perspectiva de entender cuáles son las opiniones de los actores, si son más resistentes o no, con el objetivo de ampliar la velocidad de la transición. ¿Cómo que podemos hacerlo para que no escuchemos solamente las voces más altas? Yo creo que, es decir, si, por ejemplo, como ha dicho Gabriela, que tenemos un sector de producción de energía muy concentrado, pero al mismo tiempo que tenemos grandes actores de producción de energía, tenemos la misma generación, que es algo muy importante en este nuevo modelo. ¿Qué podemos hacer para de hecho, escuchar la variedad de voces que hay y comprender? ¿Tienes alguna idea acerca de eso? Sí, ¿quieres que conteste en inglés, en español o en portugués? Español puede ser. Sí. Ok. O portugués. Ok, bueno, voy a responder en español. Si no se entiende, lo puedo hablar en portugués también, no tengo problema. Sí, está bien. Sí, el tema, la realidad nacional de cada país es muy importante, ¿no? Es difícil comparar procesos de participación en relación al desarrollo de energías renovables o a la descapitalización de energías sucias entre un país europeo como Suiza o Alemania o España con un país latinoamericano como Chile, Brasil o Bolivia. Uno, porque los sistemas eléctricos son radicalmente diferentes. Aquí tenemos un sistema eléctrico, un mercado liberalizado, tenemos un mercado común compartido por 27 países diferentes. La energía que se produce en España muchas veces se consume en Alemania cada día y al revés. Entonces es muy difícil generalizar a un nivel global. Lo que funciona en un lugar va a funcionar en todos lados. O sea, un poco de, ¿cómo se llama en español? Caution, o precaución, ¿no? Entonces yo la realidad del sector energético brasileño no la conozco. Aquí los expertos son Leandro y Gabriela. Yo no la conozco tanto, pero lo que sí que se encuentra mucho en un ámbito europeo es en los procesos de desarrollo de energías renovables. En Europa hemos tenido y seguimos teniendo un problema muy importante de falta de aceptación social a nivel local de policymakers y también de las comunidades que van a tener que lidiar con los problemas de cambios en landscape changes durante los próximos 20-25 años, ¿no? Muchas veces lo que se encuentra es que todos estos procesos faltan de una participación transparente y honesta por parte de la empresa que desarrolla el proyecto y procesos de inclusión o de co-creación o de participación colaborativa entre las comunidades locales y la empresa que lo que quiere es llegar allí, sacar un profit y marcharse, ¿no? Entonces, muchas veces lo que falta es un cambio de mentalidad desde el punto de vista del sector privado en decir, no, cuanto más tengamos la participación, el codesarrollo de las comunidades locales, más rápido vamos a poder desarrollar nuestro propio business, que al fin y al cabo es lo que queremos. Es muy entendible, y yo lo puedo entender, justificar, que la naturaleza de una empresa sea profit making. Ok, no hay problema. Pero este profit making tiene que ser ejecutado de una manera en que el valor sea un poquito más distribuido y no concentrado en unos pocos actores. Porque si no, desde el punto de vista de sociedad,
vamos a ver cómo los procesos de transición no son lo suficientemente rápidos como nosotros querríamos, ¿entiendes? Entonces, es un proceso muy country specific y depende incluso dentro del país de muchas variables, pero para generalizar, cuanto más participación ciudadana se tenga, y esto se puede demostrar empíricamente, hay muchos casos en Europa que demuestran que cuanto más participación ciudadana hay, más rápido es el desarrollo de energías renovables. Entonces, Gracias, Cristian. Renata, y después sigues Paola y la profesora Mónica. ¿Ok? Olá, boa tarde. Hola, Renata. Placer. Olá. Eu tinha 3 perguntas para a Gabriela. Muito obrigada pela conversa. Eu queria saber se você poderia dar um exemplo de o seu argumento principal na primeira fala, de que as questões normativas terminam preponderando sobre as questões socioambientais. Você poderia trazer algum exemplo para um caso que isto tivesse acontecido, de maneira que a gente possa entender melhor? A segunda pergunta, eu queria saber como, na sua metodologia, você conseguiu traçar as relações entre os atores, sim? Porque quando você faz a pesquisa, faz as entrevistas, é fácil saber as posições dos atores, os interesses, mas como que você logra mapear essas relações, não? Eu queria que você explicasse isso na metodologia um pouquinho mais. E o terceiro, se você poderia explicar um pouquinho qual que é o papel das comunidades energéticas na transição energética no Brasil. Se você poderia falar um pouquinho sobre isso. Ok? Muito obrigada. Obrigada. Renata, obrigada pela pergunta. Com relação ao caminho metodológico, né? Como eu disse, na realidade surgiram artigos encadeados e nós fizemos, então, primeiro um estudo contextual do setor, para identificar possíveis categorias de atores que estivessem presentes, né, no setor a partir da história de formação e do contexto atual, né, do mercado. E então, a partir desse estudo, foram categorizados os atores que apareceram ali na pesquisa dentro dos relatórios, né? E aí, as categorias de análise surgiram também da revisão de literatura. Então, foi feito atrelada à revisão de literatura com a revisão de documentos e criamos as categorias e enquadramos ali agentes institucionais, setoriais, não setoriais e os representantes da sociedade civil. E aí, nós entrevistamos representantes, por exemplo, da agência eólica, né, representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Energética, isso no segundo trabalho. E fomos realizando o enquadramento e tentando filtrar as falas, considerando o setor em que o ator se contextualizava, né? Porque atores, por exemplo, da indústria, têm um viés de, às vezes, defender até a tecnologia instalada que nós temos, né? Por exemplo, a indústria da hidroeletricidade. Nós sabemos que a água em si, né, a energia que vem da água, ela é considerada uma energia limpa, mas o grande problema é a instalação mesmo da usina, que requer a formação de barragens, e existe um impacto ambiental grande a partir daí. Mas quem está dentro dessa indústria tem uma fala muito de defesa, né, desse tipo de energia. E, por exemplo,
eles dizem que, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, não haveria óbice a utilizar o potencial da Amazônia para geração de energia. Mas aí nós temos toda uma regulamentação e todo um estudo de impacto que não exatamente contraria, mas impede que a gente avance nesse potencial, né? Também a questão da geração distribuída, né? Hoje, a tendência é que a gente avance na geração distribuída, mas aí nós temos controvérsias do ponto de vista da legislação tributária, né, de como que isso seria operacionalizado na prática, esse avanço. Então, muitas vezes não é a tecnologia da geração distribuída que não poderia operar em breve. Muitas vezes é uma questão tributária que está impedindo o avanço dessa tecnologia, né, uma expansão, no caso. Mesma coisa, mercado livre de energia. Nós temos, talvez, algumas regiões ou talvez alguns setores em que não exista interesse comercial. Então, como fazer para que tenhamos a universalização do acesso à energia a despeito de talvez uma falta de interesse da indústria de operar em determinado segmento. Então, a questão jurídica ela tem que ser muito bem trabalhada para que alguma mudança do ponto de vista prático não gere um impacto em termos de justiça energética e de acesso, né? Então, é nesse sentido que a gente percebe que muitas vezes existe a tecnologia, existe interesse de alguns atores de realizar a mudança, mas o entrave está do ponto de vista da política pública que não foi gestada e que não está idealmente concebida para que a gente possa fazer os avanços, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Está ótimo, Gabi. Perdão, Renata. Desculpa. Sí, obrigada. Un pouquinho sobre as comunidades energéticas, ou esse não foi o seu foco de estudo? As comunidades energéticas, propriamente, não foram tipo, no sentido da associação que produz e compartilha energia renovável, elas não surgiram para nós como um foco específico, né? Não tive um estudo aprofundado sobre as comunidades energéticas, mas sim, a gente tem notícias dentro do nosso trabalho, né, de associação de cidadãos, de entidades, de empresas que buscam construir estruturas para produzir e compartilhar energia renovável. Daí, dentro do trabalho, um dos entrevistados até foi uma pessoa que trabalhou numa associação, né, dessas no estado do Rio Grande do Sul, que no campo da energia solar. Mas eu não estudei as comunidades em si, mas mais propriamente a visão, né, do membro da associação enquanto ator do processo de transição energética. Até a preocupação que eles trazem é que até a entrevistada representante do setor eólico falou que defende que não existe intermitência nas renováveis, porque você pode compor. Então, quando uma das fontes não está gerando suficientemente, você tem outra fonte que vai suprir. E aí, esse representante da Associação de Energia Solar falou que não dá para negar que existe uma certa intermitência, porque se eu preciso de um conjunto de fontes para suprir a minha demanda, é porque sim, existe uma intermitência. Então, a gente tratou mais dessa perspectiva, de que a associação ali, a comunidade dele, não é autossuficiente em energia. Essa foi a fala, né? Mas eu não estudei propriamente, o nosso estudo não foi aprofundado nas comunidades energéticas. Ok, muito obrigada. Obrigado, Renata. Paola, Andrea, ¿quieres seguir? ¿Pregunta? Hola, no era una pregunta, pero muchas gracias a Cristian que presentó el trabajo que veníamos haciendo los dos.
Yo tenía un par de ejemplos para responder a la pregunta que le habían hecho a Cristian. No sé si este es un buen lugar para decirlo o recolectamos primero otras preguntas. Sí, 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 yo creo que vamos a pasar y después hablamos. Es que tenemos el tiempo muy ajustado, discúlpame, Paola. Ujú. Sigue. Responda, puedes responder. Puedes. Ok, la pregunta, para los que la olvidaron, era sobre cómo no escuchar las voces más altas, que siempre son las que están en contra un poco de la transición. Y el ejemplo que traía, que es de los casos de estudio que vimos un poco en Sudáfrica y en Colombia, es que de pronto, y es lo que queríamos resaltar, hay que tener una perspectiva más grande de que es la transición justa, porque como ha sido entendida hasta ahora, los procesos de transición justa se van un poco a compensar a los perdedores de la transición, incluyendo a las empresas mineras, a los trabajadores del sector, pero eso deja un poco de lado a actores, en particular hablando de las regiones de carbón, que ya están sufriendo de muchas injusticias por el sistema actual, que pueden incluir contaminación del aire, del agua, que sus casas se están cayendo por las explosiones de dinamita de las minas, en fin, muchas personas que no están tan organizadas, pero que ya están sufriendo de las injusticias y un poco nuestro marco va a diseñar una política de transición que haga un poco más énfasis también en el aspecto de justicia de esas personas que podrían estar más a favor de la transición. Y eso no se está haciendo ahora, porque decíamos que era una oportunidad perdida, porque al hablar con estas personas que son ahora afectadas por el sistema actual, ellos están viendo el proceso de transición como uno que perpetúa las injusticias actuales. ¿Por qué? Porque en vez de cerrar el sector de carbón, cerrar un montón de plantas de carbón y reemplazarlas por una industria que los beneficie, están llegando las energías renovables con ciertas características que el gobierno nacional pensó que eran muy bien. Por ejemplo, sin pagar impuestos de importación. Por ejemplo, controladas totalmente por capital extranjero. Por ejemplo, sin obligaciones a pagar regalías o muchos impuestos a nivel local. O, por ejemplo, como parte de alianzas público-privadas donde el sector privado saca todo el profit y el sector público pone toda la inversión en las redes. Entonces, para estas personas que en principio estarían a favor de una transición, de cambiar el sistema, todas estas injusticias que se perpetúan en el nuevo sistema, las hacen, en vez de moverse a ser pro transición, a estar también en contra y a que todo se vuelva lento. Y la idea es escuchando lo, las posiciones de estas personas que podrían estar a favor de la atención y teniendo en cuenta cuáles son los problemas que los afectan a ellos y cómo el nuevo mundo puede traer no solo energías renovables, sino más justicia social y otros beneficios que reparen un poco las injusticias actuales, podríamos traer a estas personas como on board en vez de solo compensar a quienes ya se benefician del sistema, traer a estas personas on board con nuevos tipos de modelos de negocio, nuevos tipos de taxación, no sé, taxation, a las nuevas industrias que llevan en nuevos modelos de relacionamiento de las empresas con las comunidades, que son temas que están por ahora dejados por fuera de la discusión porque no se han tenido en cuenta a estos grupos. Ese es el tipo de ejemplos que hemos encontrado que podríamos de pronto darle voz a actores que no la tienen y con esto mejorar, no solo mejorar la justicia en la transición, pero también acelerarla significativamente porque reduces una cantidad de gente que ahora está en contra
del nuevo sistema solo porque perciben que no soluciona sus injusticias actuales. Gracias, Gracias, Paola. Paola. Lo has explicado mucho mejor que yo. Gracias. Sí. Profesora Mónica, ¿tú tienes una pregunta? Pues rápidamente, creo que es importante que tengan en cuenta que Colombia no es carbón dependiente. Entonces claro, un poquito de generación de carbón, pero creo que eso es súper importante para cuando nos escriban los casos o lo que sea. Creo que ahí es súper importante que ustedes logren hacer bien pues decir por qué Colombia, digamos, en ese sentido, pues porque cerca del 70% de la generación en Colombia es hidráulica. Sí. Entonces creo que ahí pues es importante que hagan como un ajuste en la argumentación de por qué el caso. Y de nuevo yo haría la misma, digamos como o sea, yo haría un poquito de énfasis en lo que decía Rafael con relación a la diversidad de los actores, digamos, problematizando un poquito más y pues también, digamos, creo que es bastante útil el marco de transiciones para diferenciar los actores de nicho, de los dominantes y las distintas perspectivas en cada uno de ellos. Entonces, sí, eso. Pero eso era solo un pequeño comentario. Mi pregunta iba para Leandro con relación a los marcos teóricos. Tú has revisado, digamos, juiciosamente los marcos de historia de la ciencia, o sea, marcos de los historiadores, marcos que usan los historiadores para este estilo de cosas. Para crear las olas. Sí. No. Lo que hacemos. Por ejemplo, tenemos algunas cosas como, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un boom de las tecnologías para el mundo. Entonces, entendemos que una de las ondas son estas. Después tenemos también la asignatura del Tratado de Maastricht, que es el segundo gran documento que va a formar la Unión Europea, que cuando tenemos una gran importancia, lo que dije, que podemos decir que tenemos mucho más política que están envueltas en la energía. ¿Por qué? Porque en 1950 tenemos la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y Gas. Entonces, la internacionalización de las políticas de la Unión Europea se da por el carbón, el AXO, uno para la energía, el otro para la infraestructura y construcción. Pero para la energía es muy importante porque estamos en un gran proceso de crecimiento económico, de desarrollo sostenible, desarrollo solamente no sostenible en esta época. 1990 tenemos el Tratado de Maastricht, también tenemos el empiezo de la creación del Mercosur y de las otras comunidades, cooperación internacionales que van a tener alguna política para la energía también. Después tenemos en 2011 que tenemos el accidente de Fukushima. Entonces, toda la conferencia internacional que van a tratar del medio ambiente cambian para tratar también de acceso a las energías nucleares también. Cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer un phase out. Dejar la energía nuclear al lado y vamos a cambiar a nuevos tipos de energía por todo el mundo. Finalmente tenemos 2015 con el Acuerdo de París, que es uno de los acuerdos más importantes que tenemos para la política internacional en los 20 últimos
item, que cuando nosotros empezamos a tener algún tipo de responsabilidad para todos los países que están produciendo energía todo el tiempo. Entonces, son marcos mucho más políticos de formación de políticas de energía por todo el mundo, lo que es solamente una diferenciación por los historiadores, por ejemplo, porque tenemos que estos momentos son muy importantes para la historia del desarrollo de energía sostenible por todo el mundo, de la política y cómo. Bueno, hablamos más de eso. Perfecto. Ya vamos a finalizar, más Cristian, Gabriela, y no sé si Paula querías hablar. Preguntas cortas, porfa. Sí. Me he olvidado de bajar la mano. No, era solo para detallar, en un poco reacción al comentario, ¿no? De que el mix energético en Colombia es bastante sostenible ya y realmente alrededor del 70% de la generación eléctrica es a través de energías que se pueden categorizar como sostenibles, hidroeléctrica, otras renovables. Pero creo que la visión de túnel es una visión muy opaca de la realidad. Hay que pensar que alrededor del 90% de la producción de carbón en Colombia se exporta. Entonces, hay una parte muy importante de workforce en estas poblaciones locales que se dedican a la industria del carbón. Por lo tanto, el hecho de que Colombia tenga un mix energético relativamente sostenible no indica para nada el nivel de apoyo, resistencia o incertidumbre que la descarbonización del sector, la eliminación del carbón, vaya a provocar en estas comunidades. Si hay una demanda global X que va a tener que reducirse por los efectos del cambio climático, todas estas exportaciones no se van a poder producir. Toda esta workforce van a tener que buscarse una alternativa de trabajo a nivel macroeconómico, estoy hablando. Por lo tanto, el hecho de que sean exportaciones, de que en el mix energético no sea sostenible, no indica para nada el nivel de riesgo o la falta de aceptación de estas comunidades, opino yo. Disculpa, Diego, que me no te preocupes, disculpa, mitad. Y aquí, Gaby, por favor, lo más rápido, ¿ok? Sí, perdón por mi español, Diego. Solo para ilustrar el tema de la aceptación y aceleración del proceso y cómo los intereses de los actores y las políticas públicas terminan interfiriendo más que las preocupaciones ambientales reales. En ese contexto me llama atención lo que sucede en el sur de Santa Catarina, nuestro estado, donde está ubicado Univalle. Se habla de una transición justa en el sentido de compartir los costes de la transición, sobre todo preservar los puestos de trabajo de las personas. Pero en la práctica, eso es ralentiza el proceso de transición. Supuestamente el objetivo es preparar la región carbonífera del estado de Santa Catarina para el cierre hasta 2040 de la actividad nacional de generación termoeléctrica. Pero lo que es más importante ahí son los 15% de la economía local que proviene del sector, más o menos 20.000 puestos de trabajo y indirectamente 100.000 personas que dependen de esa economía. Entonces, lo que llaman de transición justa, en verdad, va a hacer con que se permanezca utilizando el complejo termoeléctrico Jorge Lacerda hasta 2040. Entonces, no sé, quis mencionar ese ejemplo también. Perfecto. Estimados, Gabriela, Cristian, Leandro, muchas gracias por esta sesión. Fue un poco
de corta de tiempo, pero pues creo que está perfecta. Muchas gracias por sus trabajos, buenas preguntas y cualquier cosa, nos vemos en un próximo sesión o en otro lugar del mundo. Un abrazo, feliz tarde para todos. Chao, chao. Chao, gracias, obrigado. Gracias. Sí, hasta luego, chao, chao. Chao, chao, que estén bien.